Vamos então fazer a aula teórico-prática número 8, por isso que dá origem às várias práticas que vocês vão ter nas individuais, que vai ser sobre aquilo que demos ontem, que foi os dicionários, mas que também vai abordar aspectos como ficheiros, como tratamento de strings e como gráficos. Se formos passar para a ficha propriamente dita. Okay. E o que é que se pretende? Bom, este é do tempo das chuvas ácidas e, por conseguinte, existem um conjunto de ficheiros que têm observações de chuva, da água da chuva, e, em particular, do pH da água da chuva. Um deles está aqui neste URL, e este URL tem as seguintes características, como iremos ver. Em cada linha existe uma medição, e essa medição diz a data em que foi feita a medição, a hora, o local, o ponto onde foi feita a amostragem e o pH que foi medido. Okay? Todos eles separados pelo ponto e vírgula. Por isso, as datas vêm na forma de ano, mês, dia. A hora da recolha, só vêm as horas, não vêm os minutos e os segundos. A identificação do local é uma sequência de 4 caracteres. E o ponto da amostragem no local é um número entre 1 e 8. Por isso, há 8 pontos de amostragem, sendo o valor de pH um valor decimal. Por isso, a ideia é, em primeiro lugar, criar um programa que permita obter, a partir dos dados do URL, os registros em que o pH é inferior a 5, guardando-os num fecheiro com o nome pH abaixo. Cada linha do fecheiro deve conter a data, enfim, é mais ou menos a mesma informação, mas com uma ordem diferente. Se é a data da recolha da amostra, a hora, o valor de pH, o ponto de amostragem e a identificação do local. À partida, vemos como é que é sugerido fazer isto. Por isso a ideia é que o programa que deve ser escrito, as funções que devem ser escritas devem ser suficientemente genéricas para não trabalhar só com pH baixo, também pode trabalhar com pH alto. Por isso, basicamente, temos que definir uma forma de filtrar os dados de forma que só elimine, digamos, ou só apanhe dados dentro de uma determinada intervalo de valores de pH, como fizemos, se não me engano, na última aula, e podemos, bom, basicamente é isso. E guardamos esses dados num dicionário. Okay? Porquê? Porque depois, para fazer o tratamento, para representar um gráfico, que é a segunda parte, convém-nos ter a informação na forma de dicionário. Bom, vamos ver então, fazer as partes uma a uma, e vamos começar, então vamos ter aqui o share, vamos passar para o Spider, e por conseguinte eu já tenho aqui o URL que se pretende, o nome do fecheiro onde vamos guardar, e por isso a primeira parte que temos que fazer é semelhante àquilo que já fizemos na última aula, que é definir um ler no URL, em que é dado um URL e é dado o nome do fecheiro onde vamos escrever os dados do URL para trabalharmos localmente. Okay? Por isso, o que é que temos que fazer? Para ler o URL, já sabemos que temos que fazer o request, que está importado já. Temos que fazer o get do URL que for dado. Em princípio será deste, e isto será um request ID. Okay? Isto é um fecheiro, é o apontador para um fecheiro, e o texto propriamente dito, okay, podemos verificar se conseguimos ler ou não. Se o RID estiver ok, se ele estiver ok, então o que temos que fazer é dizer que o texto todo é o RD.text, e depois temos que abrir um fecheiro onde vamos guardar esta informação. Por isso vamos fazer um F, ID, falha ID, abrimos o fecheiro com este nome, modo de leitura, de escrita, desculpa, de escrever esse fecheiro. Depois temos que escrever os valores para o fecheiro, por isso temos que escrever o texto que acabamos de ler do URL. Vamos escrevê-lo no fecheiro e podemos fechar o fecheiro. Esta função, basicamente, já fizemos, se não me engano, na última aula, basicamente o que faz é
passar toda a informação que estiver neste URL para este ficheiro. Okay. Bom, vamos ver se isto funciona. Por isso, ler o URL, os nomes são dados. Por isso, ao fazer isto, aparentemente correu bem e cá está o ficheiro que nós vamos agora trabalhar. Esse ficheiro tem uma série de medições, 100 e tal medições, das quais todas as linhas têm exceto a primeira, que tem o cabeçalho, tem uma data, depois uma hora em que foi feita a medição, é o número inteiro, de 1 a 24, ou de 0 a 23, depois tem o local, que são 4 caracteres, depois tem o ponto, que é um valor de 1 a 8, finalmente o pH, que poderá ser andará à volta de, enfim, se fosse neutro era 7, mas como isto era um problema de chuvas ácidas, os pH estão bastante baixos. Bom, então o que vamos fazer a seguir é tentar perceber como é que vamos filtrar, vamos chamar isto de filtrar, filtrar um ficheiro, em particular este fname, vamos dar um nome de um ficheiro qualquer, um nome diferente, por isso vamos criar um outro ficheiro apenas com os dados que satisfazem certos critérios, por isso vamos considerar que isto tem um nome OPT, filtro nome, vai ser o nome do ficheiro que vai ser filtrado. Depois temos um pH, vamos partir já do princípio que queremos filtrar dentro de uma certa gama de pH, isso será qualquer coisa que vamos filtrar e por isso vamos obter todos os dados que estejam entre um pH mínimo e um pH máximo. Okay? Para ser suficientemente genérico. Fazemos isto. Temos então que, o que é que temos que fazer? Bom, temos que abrir o ficheiro, ver linha a linha, analisar linha a linha qual é o pH que ele tem, e se o pH estiver dentro da gama do mínimo ao máximo, nós guardamos, senão não guardamos. Por isso, temos que fazer agora a abertura do ficheiro, do fname. Isto será o FID. Vamos abri-lo em modo de leitura. E queremos também criar um outro ficheiro, FOD, de output, OPT, vamos chamar isto de OPT. É abrir o nome, este OPT. Agora vamos por aqui OPT name. O name. Ficheiro de output. O name, muito caracteres, mas este vai ser em modo de escrita. Okay? Agora o que é que temos que fazer? Vamos criar um dicionário com todos os dados que nós vamos obtendo. Por isso o dicionário começa por ser, aliás, um vetor com todos os dicionários, assim é que é. Por isso o dicionário, vamos considerar que neste momento começa por ser vazio. E agora o que temos que ver então é temos que ler a primeira linha logo, podemos começar logo por ler a primeira linha, que é o cabeçalho de entrada, que não nos interessa, ok? E lemos as outras linhas todas. Okay? Uma vez lido as linhas, podemos fechar este. Tratamos do fecheiro de entrada. E agora vamos para o fecheiro de saída. Por isso, vamos abri-lo. Vamos criar uma lista de dicionários que está vazia. E agora, para cada linha, nas linhas, neste caso temos que guardar o que lemos em linhas. Para cada linha e linhas,
que é que temos que fazer? Bom, temos que ler esta linha, uma linha deste tipo, ok? Que eu vou, aliás, vou fazer isto só para nos lembrarmos do que é. Por isso vou guardar aqui isto para não estarmos sempre a ver. A sintaxe não é esta, depois temos que apagar. Mas temos esta informação, por isso para cada linha o que é que temos que fazer? Temos que criar um dicionário com a informação que aqui está. Okay? E por isso vamos criar um dicionário, ou uma leitura, que é um dicionário que neste momento está vazio, não tem feito nenhuma leitura. Ok? Esta linha, vamos ter que separar esta linha pelo separador, neste caso o separador é um ponto e vírgula, ok? Por isso vamos dizer que o L é a linha separada por ponto e vírgula. Okay? O dicionário agora vai ter vários campos. Qual é o primeiro campo que nós temos? O primeiro campo é a data. Como é que nós vemos a data? São os primeiros caracteres, por isso são todos os caracteres, ou seja, todos os elementos, o primeiro elemento da lista L. Okay? São todos os caracteres, uma string, aqui está, e por conseguinte podemos fazer o update agora do dicionário, da leitura, update, vou acrescentar um par no dicionário chamado data com o valor da data. Tem que ser um conjunto. E para não estar sempre a fazer isto, eu posso diretamente pôr o L0. Escusamos de pôr data. É claro, o que é que estamos aqui a fazer? Por conseguinte, temos aqui um update. O dicionário acrescentou o campo data, agora vai acrescentar o campo hora. É o que vem a seguir. Hora. O que é hora? É o segundo elemento, só que nós queremos passar este elemento para inteiro. Ou seja, queremos considerá-lo como um número inteiro. Essa é a hora. Em relação ao terceiro campo, que é o local, vamos fazer a mesma coisa. O local vai ser o L2, mas é uma string, não é uma coisa deste género, e por isso é uma string, por isso temos só que é o L2. Ups. Chaveta. Também falta uma chaveta. Uma chaveta. Ups. Uma chaveta. Ok, por isso isto é o local. O que é que vem a seguir? Vem o ponto. Isso, o ponto. É um inteiro também, por isso vai ter esta forma. Com o terceiro campo, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 e finalmente o pH. Vai ser, neste momento será um float, porque o pH em princípio é um número decimal, por isso é float do L4. Okay? Temos esta leitura e simplesmente para já vamos ver só se isto está a funcionar bem, por isso vamos fazer o print da leitura e acabamos aqui. E não retornamos nada. Vamos só testar uma função só para verificar se estamos a
fazer o que é suposto fazermos. Por isso, aqui. É só para ver se estamos, de facto, a ler o que temos que fazer. Por isso, leitura, update, aqui já está a dar aqui um erro, porque faltou aqui uma chaveta. Neste momento, chaveta, leitura, update, dá até o zero. É aqui que falta a chaveta. Ok. Praticamente está correto. O que é que, já agora podemos fazer uma coisa, que é, se abrirmos este fecheiro, fazemos o dicionário. Bom, vamos fechar o fecheiro já agora. O PT, não vamos escrever nada no fecheiro ainda. O PT close. Obviamente teremos que fazer a escrita apenas das leituras que derem pH inferior a um certo, ou dentro de um certo limite. Mas para já vamos só verificar se isto está a funcionar. Não estamos a criar... desculpem só uma coisa. Depois de fazer esta leitura, ok, o que nós temos é acrescentar o dicionário com a leitura que fizemos. Por isso, o dicionário vai ser, ou este dicionário vai ser um conjunto de leituras. Ok? Okay. Bom, parece que está, pelo menos sintaticamente está correto. Por isso podemos fazer aqui, filtrar. O fecheiro de name pode ser teste.txt. O mínimo pode ser de 0. O máximo pode ser de 20. Não interessa aqui, porque nós ainda não estamos a usar. Mas podemos testar, a ver se está a funcionar, e cá está. Aparentemente estamos a criar dicionários em que todos os elementos destas leituras vão ter um campo data, um campo hora, um campo local, um campo ponto, um campo pH. Assim, à vista desarmada parece que está correto, por isso vamos agora fazer o que pretendíamos de facto. Não é? Por isso temos esta leitura, podemos tentar começar a organizar melhor esta informação toda, e por isso vamos dizer que a leitura é um ler linha, e aqui está a linha, para tornar, digamos, o código mais interessante, e tudo isto que aqui está passa para a função ler linha. Okay? O que é ler uma linha? Começamos com uma leitura vazia, fazemos os vários perdão, ler linha, temos que primeiro fazer isto. Primeiro separamos a linha, o que estávamos a fazer ali, mas começava o código a ser muito grande. Por isso começamos a ler a linha e no fim retornamos a leitura. Por isso, o que é que estamos a fazer então? Para cada linha, criamos uma leitura que é um dicionário, um pouco como estamos a ver aqui. E agora temos que fazer a pergunta. Nós não vamos guardar todos os valores, só vamos guardar os valores que satisfaçam estes critérios do pH. E por isso, agora a pergunta que se pode fazer é se a leitura, e agora podemos pedir novamente, se o campo pH da leitura for maior ou igual ao pH mínimo e o campo for menor ou igual que o pH máximo, se isto acontecer, por isso se houver uma leitura que nos interessa, então aqui sim é que vamos acrescentar este campo, ou esta leitura,
ao nosso dicionário, à nossa tabela de leituras. Ok? Caso contrário, não acrescentamos. E por conseguinte, já não precisamos fazer o print de leitura. No fim deste exercício, nós podemos ler, ver o que é que fizemos, o que é que temos como dicionário. Okay? Só para ver se já não devem aparecer todos. Neste momento aparecem todos os pHs, grandes e pequenos, okay? 5,8, 6,6, etc. Aparentemente agora, se fizermos os parâmetros corretos, já não vão aparecer todos. Concretamente, se nós fizermos filtrar os valores que vão entre 0 e 3, 0 e 3 não deve haver nenhum, mas 0 e 5, ok? Isto agora não dá para ver tão bem, mas basicamente apanhamos um que tem o pH 4,6, o outro que tem o pH, enfim, não se vê tão bem porque não estou a mostrar um a um, mas podemos fazer como fazíamos aqui, ou seja, print, leitura. Senão não conseguimos ver isto como deve ser. Por isso, só para ver se isto ainda está a funcionar bem. Okay? Agora os pHs, como veem, só estão abaixo do 4, do 5. Okay? Concretamente, se nós fizéssemos uma pergunta a perguntar quantos pHs é que tem abaixo de 4,2, é muito poucos. Há 3 ou 4 pHs muito baixos, ou seja, chuva muito ácida. Se temos um pH alto, fazemos a mesma coisa, mas ao contrário, ou seja, se quisermos um pH maior que 6, entre 6 e 20, 20 não existe, mas já temos muito poucos pHs quase neutros, ok? Em particular, se pedimos um número que não existe, por exemplo, pHs acima de 7, ou seja, chuvas neutras, não temos nenhuma. Por isso, simplesmente, não conseguimos apagar nenhuma. Bom, por isso a filtragem está a funcionar bem, ok? Agora o que temos que fazer é, em vez de escrever no terminal, temos que escrever o filtro, escrever a leitura, no fecheiro, ou nem, no fecheiro que abrimos aqui, no OPT. Desculpem. Escrever leitura no ok. Escrever leitura no fecheiro OPT. Por isso, em vez de mostrarmos, escrevemos e no fim temos aqui, fechamos o fecheiro e acabamos. Okay? Bom, para isso temos que definir esta função. O que é escrever este fecheiro? Aliás, é mais simples fazer uma coisa aqui diferente, que é criar uma linha. Linha 1, ou L, chamar L, igual a criar uma linha a partir da leitura e, por isso, simplesmente dizer que queremos ler, escrever essa linha. E depois vamos ler para todas as leituras, acrescentamos a leitura ao dicionário, criamos uma linha com essa leitura e acrescentamos também ao fecheiro de saída. Por isso, o que é criar uma linha? É fazer a mesma coisa que fizemos há bocado, mas ao inverso. Ou seja, começamos com uma linha, que é uma linha vazia, é uma string vazia, e agora vamos acrescentar à linha os vários campos que nos interessam, pela ordem com que é pedido, com que são pedidos. E agora vamos voltar aqui só, eu vou só rapidamente ver qual é a ordem que nos pedem. Isto é o que é pedido.
Por isso, cada linha deve ter primeiro a data da recolha da amostra, a hora da recolha, o valor do pH, o ponto de amostragem e o local. Por esta ordem, separados por um tab. Ok? Bom, por isso é isso que nós vamos fazer esta linha. Por isso, a primeira coisa que vamos pôr na linha é a data da recolha. O que é a data da recolha? Vamos acrescentar uma data. São strings, por isso é somar strings, é concatenar strings. Onde é que está a data? Está na leitura, no campo data. Bom, queremos separar isto com tabs, por isso, além da data propriamente dita, vamos ainda acrescentar um separador que é o tab. Por isso, neste momento, a nossa linha já tem uma leitura da data com um tab de separação. Agora é fazer a mesma coisa para todos eles. Tendo atenção que uns são inteiros, outros são decimais e outros são strings. As strings não se tem que fazer nada, as outras têm que se passar para string. Concretamente, a seguir é a hora da recolha, mas a hora nós guardamos a hora como sendo um inteiro. Por isso temos que fazer a string, criar uma string a partir dessa hora de leitura e juntar-lhe também um tab. Que é esse que fazemos a seguir, que é pedido, o valor do pH. Okay? Por isso será leitura pH e passado para string também, porque o pH não tem, é um número decimal. Próximo será o ponto da amostragem, em que o ponto também é um inteiro, por isso aqui será o ponto. Também é passado para string. Finalmente, o local. Vamos juntar o local. E a separação, como isto, a linha acaba aqui, eu termino a linha com um fim de linha. Okay? Uma vez feito isto, retorno a linha que acabei de criar. Okay? Por isso, neste momento isto já não interessa, isto era só para saber o que é que se pretendia. Conseguinte, o que é que temos aqui? Não está a gostar disto. Retorno a linha, retorno o L é que é a minha linha. E por conseguinte, neste momento, ao criar uma linha, por isso já abriu o fecheiro para escrever, crio uma linha e escrevo nesse fecheiro, escrevo essa linha. Okay? No fim de escrever as linhas que me interessam, posso fechar o fecheiro. Por conseguinte, aparentemente está a funcionar bem, e posso chamar outra vez a mesma coisa, em que, por exemplo, se for de 0 até 5, que era aquele primeiro que nos interessa, vou pôr 4,5 para serem poucos. Okay? Cresceu, houve qualquer coisa, o que é o nome? Que nome é que eu dei aqui? O name foi teste.txt, pois cá está o teste.txt, que foi o que eu dei. E o que é que o teste.txt tem? Exatamente os valores com data, eu já não lembro qual é a ordem, mas era a data, hora da recolha, valor do pH, ponto da recolha e o local da recolha. Está certo. Por isso já tenho aqui este fecheiro. Se quiser fazer com outros nomes, ou com outras, por exemplo, acima de 6. Okay. Só para ver se o teste continua a funcionar. Se eu carregar isto, o teste agora vai passar a ser só aqueles que estão
até este ponto, entre 0 e 6 são todos quase, por isso entre 5 e 6, ou entre 5 e 6, não pode ser, pode ser inteiro. Ok, o teste agora vai passar a ter, os valores estão entre 5 e 6, então ainda são muitos, de 5 até 6. Se for acima de 5,5 já, ou acima de 6, concretamente, já devem aparecer poucos. Poucos estão acima de 6. Ok? Aparentemente isto está a correr bem. Vou fechar estes fecheiros. O que é que se pretendia então? Era criar estes fecheiros. Isto está bastante genérico. Falta apenas passar para a segunda parte. Vou voltar aqui a mostrar a parte do enunciado. Por isso já fizemos estas operações. Podemos ter outro URL, claro, outro valor de PH, outro nome dos fecheiros, tudo bem, vamos fazer isso. O que falta fazer é este gráfico, ou seja, em particular, podemos usar a função que nós queremos para criar um gráfico em que, no fundo, o que temos que fazer é ver quantas amostras é que tem o pH abaixo de 5 e quantos é que tem o pH acima de 5. Okay? Em que o 5 estará na parte de baixo, se não me engano. Okay? Por isso, o que é que se pretende fazer com o exercício? Eu vou definir este exercício. A linha B, vamos chamar isto de linha B. Okay? O que é que se pretende fazer? Dado um fecheiro da chuva, ou do URL, aliás, criar um fecheiro já a partir daqui do princípio que este fecheiro inicial já existe. Dado o fecheiro fname, okay? Vamos criar aqui duas categorias ou dois filtros. Por isso vamos criar aqui, podemos desenhar isto. Bom, basicamente vamos chamar filtrar, já iremos ver como é que. Por isso, a primeira coisa será que queremos duas categorias, queremos filtrar. O que é que o filtrar faz? Aqui não está, neste momento não está a retornar nada. O filtrar tem que retornar o dicionário. Esta parte. Okay? Por isso vamos pôr os categoria 1, obtemos o resultado de filtrar o nome do fecheiro com um nome e pomos aqui um pH. Ok, neste caso vamos dizer que o que nós queremos fazer aqui é um pH de corte, okay? Ou seja, que vai separar os pHs acima de um certo valor, dos pHs abaixo de um certo valor, e temos que pôr aqui um nome. Ok, vamos fazer só esta coisa. Por isso, a categoria 1 são todos aqueles que forem em que o pH mínimo será 0 e vai até o pH de corte. Ou seja, vai dizer, se puser o pH de 5, vai ter pH de 5. A segunda categoria são aqueles que vão do pH corte, bom, para eles não pertencerem mais 0.001, alguns, para ser maior do que 5, até um número muito alto, não há pHs que cheguem até 20. Neste momento temos duas categorias, ok? Agora vamos fazer o boneco, ok? Bom, o boneco temos que saber, vamos fazer um bocado à bruta e depois vamos tentar melhorar isto. Por isso, o que é fazer um boneco? É saber qual é a categoria. Ok, vamos fazer plot, ou bar plot, fazer coisa de barras, em que temos a categoria, aliás,
categorias, neste caso são a categoria 1 e a categoria 2, os altos e os baixos. E vamos desenhar estas categorias. Okay? Sem mais. Ok? Bom, o que é desenhar estas categorias? Temos que dizer, para um desenho temos que dizer quais são os eixos do X. O que é o X? Começa por não ser nada. E o X, no fundo, é o valor das categorias, por isso qual é o pH de referência. Okay? Por isso podemos pôr aqui. Ok, podemos pôr aqui. Ok, o X ser vazio. E agora podemos dizer que, aliás, podemos pôr já que são duas, não é? Por isso o X será há dois X, no fundo é pH baixo e pH alto. Pode ser mais generalizado, mas são as duas categorias que nós temos para o pH. Ok? E agora, o que é que são o Y? Bom, o Y é o número de elementos de cada categoria, ou seja, quantos é que foram filtrados. Por isso, o Y será o comprimento da categoria da primeira e será o comprimento da segunda. Okay? Isto, obviamente, podia ser mais simples, mas estou já a preparar, se vocês depois mais tarde tiverem mais do que uma categoria, obviamente teriam que fazer aqui um ciclo em que faziam para todas as categorias, calculavam o comprimento respectivo. Ok, finalmente podemos fazer o PLT, bar, um gráfico de barras, em que pomos o X e o Y. Já sabem que o gráfico de barras, qualquer gráfico, temos que dizer quais são as categorias, os X e os Y. Ok? Até podemos pôr aqui uma cola, acho que aquilo aparece com azul. Blue. Okay? E por isso, obtemos uma categoria o que é este name? Filtrar, criar um. Ok, por isso vamos por aqui. Por isso, nestes aqui de baixo, por isso vamos fazer duas categorias. Vamos chamar aqui este pH baixo ponto txt. Desculpa, temos que fazer aqui, por isso quando estamos a fazer isto com um pH de corte, sabemos que a primeira categoria vai se chamar, o fecheiro vai se chamar pH baixo ponto txt e o segundo vai se chamar pH alto ponto txt. O pH baixo vai apanhar todas as leituras entre o 0 e o pH de corte, o pH alto vai tomar todas as leituras entre o pH de corte, um bocadinho acima, e o valor máximo. Bom, aparentemente não tem erros de sintaxe, por isso eu posso agora chamar a linha B. Aliás, primeiro tenho que fazer uma leitura, vou chamar a linha B, em que o nome do fecheiro é aquele chuva.txt, que já o criei. E o pH de corte, por exemplo, será 5. Okay? Se eu fizer isto, aparece não só o gráfico, como aparece um pH baixo, todas as leituras que foram feitas com pHs abaixo de 5, até 5, aliás, aqui uns que têm 5. O pH alto são todos que têm pelo menos, tem mais que 5, 5,1,
todos estes. Conto os valores e tenho aqui o gráfico. Okay? O que é pedido mais? É pedido para fazer boneco aqui, dizer qual é o título, etc. E por isso já sabemos que no caso do PLT, nós podemos dizer qual é o título. Medições do pH da chuva. Temos que dizer o que é que, a que é que corresponde os X. São categorias. Aliás, categorias de chuva. X, neste caso, acho que é claro o que é, por isso nem vale a pena fazer nada para o X. Mas vale a pena dizer para o Y, que é label, para o Y, que é o valor de pH, não é? Ou valores medidos de pH. Não, desculpa. É o número de amostras, ok? Ou seja, para o pH, este valor que aqui é o número de amostras de pH baixo. Ok? Vamos pôr o número com C. Conseguinte, este gráfico vai fazer basicamente a mesma coisa, provavelmente com um título. Medições de pH da chuva. O que está aqui é o número de amostras que foram feitas e estão aqui as categorias. Obviamente isto é a diferença entre 5 e abaixo de 5 e acima de 5. Se nós fizéssemos um ponto de corte diferente, por isso abaixo de 6 ou acima de 6, há muitos mais acima de 6, por isso deve dar um valor muito mais, ou seja, quase todas estão acima de 6, abaixo de 6, quase nenhuma está acima de 6. No limite, se nós fizéssemos um valor de corte de 7, nós iríamos ter, todos eles estavam abaixo de 7 e nenhum deles estava acima de 7. Okay? Por isso, a função é suficientemente genérica, através do corte. Se nós tivéssemos várias categorias ou deixe como exercício, em vez de haver um pH de corte, havia vários pH de corte. Havia, por exemplo, até de 4 até 5, de 5 até 6, de 6 em diante. O que é que tínhamos que fazer aqui? Tínhamos que obter categorias para todos os valores de corte, iríamos, não 2, mas 3, 4, 5 as que fossem. Obtínhamos o mesmo número de categorias, depois aqui seria um pouco a mesma coisa. Ou seja, aqui tínhamos que dar os nomes, pH abaixo de 4, acima de 4, enfim, o que fosse. E no Y, tínhamos que obter as categorias, o complemento das várias categorias, 0, 1, 2, 3, quantas nós colocássemos aqui nas categorias. O resto era tudo igual. Okay? Isso é fácil de generalizar, deixe isso como critério. Se nós quiséssemos fazer um gráfico em que, em vez de haver ter um pH baixo e um pH alto, podíamos ter um pH baixo, pH médio, pH alto, em que houvesse 2 pHs de corte, um que separava os baixos dos médios e outro que separava os médios dos altos. Deixe isto como exercício para fazer. Basicamente é reutilizar este código com as diferenças, com a generalização que há para ver mais do que um pH de corte. Bom, acho que isto basicamente resume a aula de hoje e, por conseguinte, vou cortar aqui o... Por isso acho que isto resume a aula, a ficha 8. Já que tiveram, como viram, enfim, eu tenho isto um bocado rápido, é para vocês pensarem um bocado no assunto antes de irem para a aula prática, mas que vimos, por um lado, leituras de fecheiros, leituras do URLs, escritas de fecheiros, vimos tratamento de dicionários, não cheguei a salientar, mas viram como eu escolho facilmente os campos sem ter que preocupar num determinado vetor onde é que está o campo das horas, onde é que está o campo das linhas, isso é claro, através da indexação
pelo nome dos campos e não pelos números de 0 ou o que for. Por isso trabalhamos com dicionários e depois trabalhamos também um pouco com gráficos para fazer este gráfico de barras. Ok? Por isso, acho que isto serve para a aula de hoje. Boa sorte depois nas aulas práticas para fazerem isto, para fazerem estes exercícios por vocês. Se tiverem dúvidas já sabem que podem sempre perguntar. Bom, vamos ficar por aqui então. Até à próxima.